sobre essas medidas e o momento da pandemia na região metropolitana de Goiânia, no município de Senador Canedo. A gente conversa agora ao vivo com o prefeito da cidade, Fernando Peloso. Prefeito, muito obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Obrigado, prefeito, pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. O bom dia do senhor foi sem áudio. A gente está... o microfone do senhor aí no Zoom está mutado, está sem áudio. Retoma o som, por favor. Agora sim, bom dia. Verdade. Eu já pergunto qual é a situação da bom Covid-19, dia. principalmente da Covid, mas... Bom dia. A situação da Covid-19 e também das outras doenças, por que é que essas medidas foram necessárias nesse novo decreto, prefeito? Rubens e Cileide, bom dia novamente, bom dia a todos aí que acompanham a Sagres. A gente tem percebido, acompanhado de perto aqui, uma escalada da dengue em nosso município, uma escalada importante, e a concomitância, né, dessas doenças, da influenza, da gripe, da Covid e da dengue. Então, nós reunimos ontem o Comitê de Enfrentamento, que é composto por vários componentes, Ministério Público, Câmara de Vereadores, representantes dos comerciantes, feirantes, e a gente decidiu, então, fazer um decreto com prazo de uma semana até o começo das aulas, que aqui em Senador Canedo será dia 18, está previsto para o dia 18, para a gente monitorar o comportamento dessas doenças, da nossa quantidade de leito, e esse decreto ele simplesmente restringe as lotações, não limita horário de funcionamento, não limita a abertura de nada. Simplesmente as capacidades de igrejas, de estabelecimentos comerciais ou não comerciais deverão atender aí apenas 50%. E o mais importante do decreto é reforçar, né, o uso da máscara, o uso do álcool gel, as medidas de proteção, que com tanta festança e com aquele apontamento para o fim da pandemia, às vezes a gente acaba afrouxando os cuidados, e isso tem refletido em números aqui, e a gente, em resposta a isso, adiantou fazendo esse decreto de restrição preventivamente. Prefeito do Senador Canedo, Fernando Peloso, conversando com a gente sobre as novas medidas, né? Dá para entender que para dengue, por exemplo, para chikungunya, as medidas restritivas não devem impedir a disseminação, né? A forma de contato, né? De contração do vírus, né? Da dengue, da chikungunya é diferente. Mas claro que isso restringindo, por exemplo, a difusão aí do vírus da gripe, da Covid, isso deve reduzir a lotação das unidades de saúde. Prefeito Fernando Peloso com a gente, e falando sobre dengue, dessas doenças todas, a nossa companheira aqui na Cileide, a Jéssica Dias, que mora aí no Canedo, viu, prefeito? Tá com dengue, por isso que ela não tá com a gente aqui, tá se recuperando em casa, tá ficando bem, já tá melhor, mas enfim, o prefeito com a gente. Cileide. Bom dia, prefeito, obrigada pela presença. Quais são os indicadores de casos novos, ocupação de leitos hospitalares, e entre outros, né, mas eu acho que esses são os mais relevantes, que levaram o município a tomar essa medida? Cileide, na Covid-19 nós temos 41 leitos, sendo 10 de UTI, né, em convênio com o Estado, e nesse momento eles estão todos ocupados, mas não há pacientes aguardando vagas em UTI. Mas chegaram a ter 3 pacientes aguardando vagas, então a gente disponibiliza no município 41 leitos. O número de casos de óbitos em relação à Covid-19 permanece estável, são 412 óbitos até o momento, porém as unidades permanecem cheias devido principalmente a concomitância da dengue e da influenza. E a gente está tomando uma série de medidas para aliviar aí, por exemplo, o problema da Jéssica, né? Que é a questão da dengue, que causa um grande mal, um alto grau de sofrimento e risco também até de vida. E o que a gente fez? A gente já está contratando, e hoje a gente já instala o primeiro aparelho de hemograma nas unidades básicas. Então, em breve, a gente vai conseguir equipar todas as unidades com hemograma para desafogar a UPA e também montagem das salas de hidratação. A gente vai montar já, a gente entrega amanhã uma sala extra, um container com 20 leitos na UPA para hidratação, aqueles casos mais graves, principalmente de dengue e da influenza. A Covid a gente continua com o hospital conveniado aqui pelo Estado. Agora, Cileide, a dengue nos preocupa que em outubro foram registrados 39 casos, em novembro isso subiu para 209, em dezembro
a gente chegou a 758 casos de dengue. E agora, somente em janeiro, só nesses 11 dias, já acumulamos 209 casos de dengue. E aí a prefeitura, já há uma semana, a gente deflagrou aí uma força-tarefa nos bairros, principalmente os bairros mais distantes, em que a CEINFRA vai fazendo a coleta, a gente passa o carro de som solicitando os moradores que retirem os lixos da sua casa, coloquem na porta, a prefeitura coleta, os agentes passam fazendo a checagem, os agentes de endemias, e aí a gente procura fazer uma força-tarefa em conjunto com isso aí. E para finalizar essa parte, Sileide, a gente também autorizou agora a contratação de 20 agentes de endemias para cobrir aí um déficit que a gente tinha aqui e já havia sido feito um concurso. Desses 41 leitos, 10 são de UTIs, eu só não entendi uma coisa, os 10 de UTI estavam ocupados ou todos os 41? Todos os 41 leitos. Ontem a gente tinha disponível 3 leitos de enfermaria, que é o último boletim que eu tinha. Então, os de UTI estavam todos ocupados e tinha disponível 3 leitos de enfermaria. E a gente também tem alguns leitos de semi-UTI que também estão ocupados. Então, é quase 100% de ocupação. Quase 100%, Sileide. E com relação a isso também, hoje, em Senador Canedo, a gente aproveita e agradece esse espaço da Sagres, nós vamos realizar 2 testagens ampliadas na Praça Criativa, aqui do centro do Canedo, e ao lado do pronto-socorro do Parque Alvorada, na Escola Municipal de Euclides. O horário, a gente fez um horário diferenciado para que as pessoas que trabalham em outros locais possam também se dirigir a essa testagem. Será das 18 às 21 horas, na Praça Criativa e na Escola de Euclides, ao lado do pronto-socorro do Parque Alvorada. Prefeito, esse apagão aí dos dados do Ministério prejudicou a que vocês tivessem uma visão correta sobre o estágio da pandemia? Prejudica um pouco, Sileide, porém a gente também faz o monitoramento local com dados passados pelo hospital e aí, com relação aqui, tudo bem. A gente sabe, quem estuda e sabe da saúde, sabe que há sempre alguma imprecisão em dados, então a gente usa ele como referência para as tomadas de decisões, mas acaba prejudicando um pouco, sim. Eu pergunto isso para entender o seguinte, se a secretaria foi levada agora a tomar essas medidas, né, de última hora, de improviso, ou se ela planejou, se ela sabia que isso ia chegar nessa situação. Não, aí no caso, a gente tem monitorado já há algum tempo. Eu estava também de olho nessa escalada da dengue. A gente já tinha tomado algumas medidas, algumas ações, e, de fato, no domingo eu já reuni com a secretária e com a diretora de vigilância epidemiológica, já pretendendo. Eu vou falar assim, Sileide, a gente que é da área da saúde, é um freio epidemiológico esse decreto, para alertar a população, sensibilizar ela, porque sem a ajuda, sem a consciência da população dos cuidados, da limpeza, não tem prefeitura que consiga vencer isso aí. A gente precisa que a população esteja antenada com o que está acontecendo. Pois é, a grande questão é a seguinte, a população parece que achou que a pandemia tinha acabado e relaxou. E a prefeitura também teve essa sensação e deu uma relaxada? Eu vou fazer o meia-culpa, que no final do ano, com toda aquela opressão que a pandemia causou em todos, e a gente fez uma festa de Natal aqui muito bonita, iluminamos a cidade, houve sim um relaxamento geral, por parte da prefeitura, por parte da população. Agora, começo de ano, a gente retoma esse cuidado, retoma essa comunicação junto à população dos cuidados que tem que tomar prefeitura e população juntos. Então, na minha opinião, na minha visão, houve sim um afrouxamento aí dos cuidados no final do ano. E isso, Sileide, se reflete nos dados agora de janeiro, viu? O calendário epidemiológico ele tem um delay, né? Então, o que se festejou ali no Natal e no Ano Novo, a gente está recebendo os reflexos agora. O senhor falou sobre os dados da dengue, né, de outubro até agora janeiro, e com relação à Covid, como estão? Hoje são mais de 22 mil casos registrados, mais de 21 mil tiveram a recuperação, 412 óbitos, e ele permanece mais estável já há
há uma semana não registra-se óbito em Senador Canedo devido à Covid. Mas eu não separei os dados, não peguei eles aqui especificamente de janeiro, mas ele se mantém estável, principalmente com relação ao número de óbitos, que é o principal, e também a nossa taxa de ocupação permanece aparentemente a mesma de dezembro. Se bem que o senhor está falando que está com 100% de ocupação, então... Mas já estava desde dezembro, porque à medida que foi reduzindo os casos, a gente foi reduzindo o número de leitos, porque a gente chegou a abrir aqui 91 leitos, sendo 15 de UTIs e 25 de semi-UTIs. Como isso tem um custo elevado, à medida que a pandemia foi aliviando, a gente foi diminuindo e hoje a gente conta com 41 leitos. Então a gente faz essa manutenção aí para estar adequando os leitos também à necessidade. Existe a possibilidade de voltar a aumentar os leitos? Vocês têm recursos do Ministério da Saúde para isso? A gente tem feito esse convênio com o Estado e a gente já preparou o nosso hospital. Nós temos um pronto-socorro, na verdade, que virou hospital de campanha, que é o do Parque Alvorada. Ele está preparado para, a qualquer momento, abrir de 5 a 10 leitos de UTI, mas a gente também recorre ao Estado aí, caso a gente perceba um aumento significante dos números. Durante a pandemia, o Ministério da Saúde liberava recursos para leitos hospitalares. Essa liberação já foi suspensa? Bom, a gente está na expectativa seguinte, esse convênio com o Estado também, ele venceu agora dia 31 de dezembro, porém os pacientes continuam internados, recebendo todos os cuidados. Então a expectativa é que seja renovado por parte do Estado esse convênio, até porque essas novas variantes da Covid-19 tem causado preocupação. Junto a esse convênio, tem um recurso, um repasse do governo federal que também tem nos ajudado. Então, a nossa expectativa é que tudo seja renovado. Prefeito, e a vacinação? Ela está caminhando? Vocês estão com dificuldade? Chegou num teto? Qual que é a situação aí de Senador Canedo? Cileide, com tudo que tem acontecido, com a minha análise, eu sou profissional da saúde, eu sou fisioterapeuta, não é muito a minha área de epidemiologia, mas eu também fiz mestrado em saúde coletiva. Eu tenho analisado com certa tranquilidade os dados, porque a população tem procurado. Nós já vacinamos aqui de primeira dose mais de 85% da população. Foram 101 mil doses. Nós temos aqui, em média, uma população de 140 mil habitantes. Não temos esse dado preciso porque não houve censo. Mas, de primeira dose, nós passamos de 85%. Que são 101 mil doses aplicadas. De segunda dose, chegamos a quase 70%, com mais de 81 mil doses e mais de 10 mil doses de reforço, que ainda é um índice baixo, mas é o reforço, né? Então, a população tem procurado. A gente já aplicou aqui mais de 190 mil doses, então, e a gente também, já há umas 2 semanas, fez a vacinação itinerante. A gente leva o ônibus para as regiões mais distantes com todas as doses, primeira, segunda, terceira, de todas as marcas e também da influenza. A gente fez no dia 5 numa região chamada Alto do Bom Sucesso, que é o Batata, e aí dia 12, que vai ser amanhã, nós vamos lá no Morumbi, que é uma região distante aqui também, e no dia 19 a gente vai levar a vacinação itinerante no Monte Azul, que é na região sul de Senador Canedo. Com isso, quem não consegue chegar, nós temos 9 postos de vacinação, inclusive vacinando nos finais de semana, em horários estendidos até às 20 da noite, para a população não aglomerar e ter esse conforto, essa disponibilidade. E só reforçando, eu falei também que junto com essa vacinação itinerante, que é da Covid e também da influenza, nós também conseguimos vacinar aqui, Cileide, mais de 43, quase 44 mil doses de influenza, alcançando aí mais de 74% do nosso grupo prioritário. Então, com relação à vacinação, nós temos conseguido ofertar e a população tem procurado, tem respondido. Isso ameniza um pouco a situação aqui do Canedo com relação ao cenário geral. Bom, eu queria que o senhor agora só explicasse como é que vão funcionar as medidas restritivas, a partir de que dia e quais são as regras e por quanto tempo. Por essa semana. A gente fez o decreto ontem.
o horário de funcionamento de todos os estabelecimentos ficam normais, de acordo com o código de postura, com os seus alvarás, porém, a lotação de qualquer estabelecimento deve obedecer a quantidade máxima de 50% de sua capacidade. Para eventos públicos, que a gente segue o decreto do Estado, que estava estabelecido uma lotação de até 200 pessoas, a gente também reduziu isso em 50%, então qualquer evento que tenha público, a lotação máxima aqui em Senador Canedo é de 100 pessoas, e também o decreto frisa muito a questão da disponibilização de álcool gel, da obrigatoriedade do uso de máscaras, e até, Sileide, ele permite que o comerciante ou o estabelecimento que seja, possa barrar pessoas que tenham sinais ali de gripe, de Covid, para evitar a contaminação em massa. Então, com esse decreto, o comerciante, por exemplo, pode barrar a pessoa que esteja com sintomas, com febre alta, com muita tosse, com dificuldade respiratória, ele tem essa ferramenta aí para evitar que isso vire uma progressão aí e a gente perca o controle. Prefeito, o senhor sente que a Prefeitura de Senador Canedo fica sozinha nesse momento com as medidas restritivas, porque é a única na região metropolitana que está anunciando esse tipo de medida, e o governo do estado também parou nesse último decreto que o senhor citou, não está fazendo esse debate de restrições nesse momento, como já fez em outros momentos, inclusive no início da pandemia. E, claro, o Senador Canedo está integrada nesse contexto todo, principalmente da região metropolitana. Como é que o senhor avalia esse contexto? Rubens, a experiência que a gente teve ano passado, eu assumi a prefeitura em janeiro do ano passado, nós estamos novamente em janeiro com um quadro muito parecido e a gente tem que aprender um pouco rápido com essas situações. No ano passado, a gente chegou a elaborar 4 decretos independentes até que a gente recebeu a ordem do Ministério Público para acatar aí a recomendação para seguir o decreto estadual. E a gente seguiu sem problemas, porque nessa hora não é hora muito de discussão individual. Porém, como a gente faz aqui um acompanhamento minucioso, dia a dia, eu não levei em conta muito assim, o que Goiânia está fazendo com relação a isso, sendo que o intuito é aumentar a prevenção. Inclusive, no decreto do Estado em que a gente está seguindo, fala que, deixa claro que não pode flexibilizar, porém pode aumentar a restrição, e é esse o caso, e a nossa restrição aqui é leve, ela é mais preventiva, para que a população se sensibilize e tome consciência de que o momento requer muito cuidado. Então, foi tranquila essa decisão, até porque não vai afetar o horário de funcionamento ou impedir nenhuma abertura de nenhum estabelecimento. Simplesmente a gente está pedindo que as pessoas evitem aglomeração, chegando aí a capacidade de apenas 50%. E eu tenho certeza que a população está ligada, vai contribuir com a gente. E o prazo desse decreto, Rubens, é de 1 semana, porque também a gente está procurando sincronizar isso para ter um retorno às aulas com mais tranquilidade. Então, esse freio epidemiológico vai nos dar mais tranquilidade, porque depois de 2 anos sem aula, a expectativa para o retorno agora, dia 18, é alta, é grande, e a gente, inclusive, vai levar a vacina até as escolas, quando disponibilizada pelo Ministério da Saúde. A mãe não vai ter que pegar a criança e levar num posto de saúde com pessoas lá que têm gripe, que têm outros problemas. Nós já alinhamos com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação. As crianças vão receber um termo de autorização dos pais, um termo de consentimento normal, porque não estarão com os pais na escola, o pai vai autorizar, e aí a gente vai até a escola, vai realizar a vacinação sala por sala, aluno por aluno, sem tumulto e sem que a criança tenha que ir até um posto de saúde. Prefeito do Senador Canedo, Fernando Peloso. Prefeito, para encerrar aqui, só reforça, por favor, a informação que o senhor passou ao longo da entrevista sobre a testagem, porque além de várias medidas, a testagem é muito importante para pessoas, por exemplo, assintomáticas, pessoas que não sabem que estão com Covid e, se souberem, ficam isoladas. O isolamento tem que ser para quem está positivado, para que essa pessoa não dissemine o vírus. O senhor passou essa informação, inclusive o horário, principalmente para quem está trabalhando, né? Sai do trabalho ali às 18 horas e vai testar. Como é que vai funcionar isso hoje? E nos próximos dias é a mesma coisa? Mesmos lugares, mesmos horários? Testagem ampliada, hoje, dia 11, das 18 horas às 21 horas, na Praça Criativa Central e na Escola Municipal de Euclides, que é ao lado do pronto-socorro nosso de Covid, que é o pronto-socorro do Parque Alvorada. Então, hoje, nessas 2 regiões, na região do Oliveira,
e na região central, das 18 às 21 horas. Serão feitas novas testagens, Rubens. A gente só está correndo atrás dos testes, de adquirir mais testes. Nós disponibilizamos hoje, para essas 3 horas de testes, 1.000 testes em cada uma das regiões. Então, só hoje a gente vai fazer 2.000 testes aqui em Senador Canedo e haverão mais. Lembrando da vacinação itinerante, e um dado importante também que eu esqueci de falar, é que a gente já está retornando no terminal, aqui nós temos um terminal de passageiros, nós vamos disponibilizar os agentes de endemias, fazendo a aplicação do álcool gel quando as pessoas chegam de Goiânia, chegam de outros lugares, tá? E distribuindo as máscaras para que as pessoas saiam do terminal ali, já higienizadas. Ok, prefeito, obrigado pelo contato. Foi retomado o contato aí à internet do prefeito, né? Obrigado pelo contato aqui para a entrevista na Sagres. Uma ótima sequência aí na agenda do prefeito, que está agitada para essa terça-feira. Obrigado, prefeito. Bom trabalho aí. Obrigado, Rubens. Obrigado, Cileide. Um abraço a todos aí que acompanham o Sinal Aberto aí na Sagres. Um abraço, obrigado pela entrevista. Fernando Peloso, prefeito de Senador Canedo, o município que, portanto, decretou novas medidas restritivas válidas por essa semana, com restrição, portanto, na lotação de bares, restaurantes, eventos também, com essas restrições. Todos os detalhes, íntegra dessa entrevista, você confere no nosso portal, o sagresonline.com.br. Agora, 8 horas e 7 minutos, 8 e 7.